Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem impactando minha vida em todas as áreas. Há algum tempo eu tive problemas com drogas, me recupero há mais de 25 anos aí, eu lido com isso na maior tranquilidade, assim, com altos e baixos, mas cada vez mais entendendo que faz parte do processo. Num mundo tumultuado e cheio de dúvidas, é muito legal poder se conhecer e saber que todas as respostas estão aqui dentro, como está com você também. Eu não estou aqui para te dar, eu não sou dono da verdade, é claro, evidentemente, mas eu busco tentar me entender e com isso despertar outras pessoas também, porque eu acho que essa é a nossa função. Não existe mais nada que a gente está nesse mundo a não ser para despertar o outro, porque nós somos um no outro e assim a gente vai. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu venho falando muito para as pessoas, porque nasceu da leitura desse livro aqui, ó. Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Eu já li esse livro há algum tempo atrás, é um best-seller de Eckhart Tolle, um, um alemão naturalizado em inglês, não sei, mas que é sensacional. E ele tem muito a ver com esse estudo da mente, esse estudo do cérebro, essas coisas assim, sobre meditação, enfim. O vídeo ele procura ser bem básico para você descobrir rápido e ter uma noção. Depois, se você tiver interesse, você vai lá e lê o livro. Eu vou deixar o link também de uma animação que tem de explicação, porque isso desperta nas pessoas. Nós temos o adicto, as pessoas que têm problemas com dependência, sempre a gente fala que a nossa mente não para, né? A gente não para de pensar. E é algo que hoje eu não tenho dúvidas, eu compartilho da ideia de que o pensamento é a maior droga do mundo. Porque quando você começa a pensar, você não para mais. Desde quando a gente nasce pequeno, nosso cérebro, ele depois se cria a mente. Né? A gente nasce com o cérebro, com o órgão, mas aí as informações que a gente vai recebendo, a gente vai ficando cheio de verdade, cheias de criando a ideia de meu, de minha, e aí, enfim, vai por aí. Mas isso, se você tiver curiosidade, depois você pode pesquisar. A ideia desse vídeo é basicamente te plantar uma ideia. E aí ela é bem básica porque não tem muita discussão. É aquilo que acontece. Você pode de vez em quando divergir de algumas coisas, mas é quase que é o que acontece com qualquer processo, com qualquer ser humano. Então vai ser muito legal você entender como é que funcionam os nossos pensamentos. Eu separei aqui a diferença entre cérebro, mente e consciência. É muito importante que a gente tenha essa ideia do que seja isso e por que é diferente. Porque o cérebro é um órgão igual no mundo todo. Todo ser humano tem o mesmo cérebro. Pesa aí cerca de 1,3 kg, 1,5 kg, depende. Mas fica nessa base aí, né? Ele é igual para todas as pessoas. No entanto, a mente muda. Né? A mente de um americano, por exemplo, desde pequeno ele é estimulado que ele é o melhor, que ele mora no melhor país do mundo, que ele tem que ser bom e tudo mais. O nosso é diferente. Né? A criação nossa talvez seja diferente, de luta, de dor, essas coisas todas. O japonês é outro, um oriental, enfim. A mente é criada com as informações que as pessoas recebem lá. Né? A consciência, há um programador para essas coisas todas. Então é bom a gente separar isso e eu fiz uma separação aqui que talvez seja o início para você começar a estudar mais e entender o que acontece com a gente. E aí depois tem um exercício básico que eu estou fazendo há algum tempo já e que dá uma noção do nosso poder de observador que a física quântica fala tanto aí. Mas esse é outro assunto. Vamos lá. O cérebro, ele é como se fosse o computador, a parte dura, o hardware. Né? A mente seria os programas, ou seja, o software, as ideias. Né? E a consciência, o programador, aquilo que cria tudo. E aquilo que está já você já viu os detalhes? A gente às vezes, muitas vezes, falar o seguinte: põe a mão na consciência. O que é colocar a mão na consciência? Não é aquilo que chama pela razão, né? Porque se é algo que todo mundo tem, né, são esses sentimentos. Justiça,
nobreza, beleza, que mais? Fraternidade. Você percebe que são coisas que todo mundo tem? A pessoa pode estar fazendo alguma coisa errada, mas ela tem um sentimento de justiça dentro dela. Pô, isso está errado. Né? De bondade, ela quer ser ruim, mas pô, sempre a gente. Isso é natural, isso faz parte da nossa consciência, faz parte do ser humano. A gente vem de fábrica com isso. A gente, é claro que no meio do caminho a gente desvirtua e nem sempre a gente age com justiça, com nobreza, com beleza. Um cachorro, por exemplo, ele não para para ver o pôr do sol, ou ver uma flor, ou uma criança e falar como é belo isso. Nós somos tocados. Você percebe que a gente vive buscando beleza? Inconscientemente a gente quer ver alguma coisa bela. A beleza está dentro de nós. A gente só consegue ver aquela coisa que tem justiça. Né? Às vezes a gente fala, pô, quando o cara faz algum ato, algum vandalismo, alguma coisa ruim, a gente fala, pô, esse cara não é ser humano. Mas o mais importante aqui é entender essa diferença entre cérebro, mente e consciência. Por quê? Porque nós não somos o que nós pensamos. Pensamento gera sentimento, que gera resultado. Só que grande parte de nós, às vezes, fica um pensamento, por exemplo, como a gente não para de pensar, a gente pensa compulsivamente, a gente pensa talvez, e a maior parte das vezes, de uma forma negativa. Então, se eu estou desempregado, eu não vou arrumar trabalho, eu não vou conseguir pagar minhas contas, sabe? É sempre, eu vou ficar doente, Depende muito do formato que eu tenho, da mente que eu tenho, dos programas que está rodando constantemente dentro da minha cabeça, como é que as coisas vão funcionar. Então, por isso que é importante ter essa consciência. E como é que eu tenho essa consciência? Em momentos de silêncio, em momentos que eu consigo não parar de pensar, mas eu observo o que eu estou pensando. O exercício baseia-se... É muito simples. Você vai apenas parar, né, por alguns momentos e ficar observando como um gato observa um rato sair do buraco. Qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça? Pare por um momento, feche os olhos e faça esse exercício. Observe o pensamento chegando. Isso é sensacional, cara. Se você parar para olhar os seus pensamentos, com o tempo você vai ter a noção de que você não pode controlar os seus pensamentos, mas você pode administrá-los. Você pode não ir embora com os pensamentos. O que acontece quando o pensamento chega na mente de uma pessoa, né? Então, o cérebro acessa um pensamento, o pensamento chega e a pessoa vai embora com ele. Se é um pensamento de tristeza, de dor, de alguma coisa, ela vai embora, ela fica alimentando esse pensamento. Se ela tem a noção de que, peraí, eu posso parar esse pensamento, eu posso escolher outro tipo de pensamento, mas como eu faço isso? Com a consciência. Com a consciência. Eu posso decidir sobre os meus pensamentos. Eu não posso impedir de eles aparecerem, mas eu posso... E como eu faço isso? Exercitando. Quando eu quero ter músculos, eu vou para a academia, vou correr, vou fazer isso. E quando eu preciso cuidar do meu mental, do meu aspecto mental, eu preciso gastar tempo observando-os. Observar os pensamentos e decidir para onde eu vou. Ou parar ali, entendeu? Não ir longe. Você imagina uma pessoa deprimida todo dia pensando no passado, como era a vida dela, como foi. Depressão geralmente baseia-se nisso, né? As pessoas ficaram muito no passado. Ou as pessoas são muito ansiosas e ficam muito no presente. Como é que eu faço para poder parar esse círculo vicioso? Simplesmente parando e observando. Observar os pensamentos e não ir embora com eles. Porque eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou o que eu penso. Quando eu descobri isso, foi um alívio. Descobrir isso tem sido assim uma aventura. É claro, com estudo, lendo cada vez mais. Mas basicamente é isso. Eu não sou o que eu penso. Pronto. Às vezes é um pensamento ruim. Beleza, eu olho para ele, dou risada e eu não vou alimentar você, cara. Entendeu? Fica aí. Eu não vou ficar sofrendo com você. Entender isso é tão essencial para nós, para quem está se recuperando e para qualquer ser humano. Existem um monte de gente sofrendo por causa
dos seus pensamentos. Ela não teve a ideia ainda que existe, além do cérebro e da mente, existe a consciência. Ou seja, quem cria. Eu posso criar um pensamento novo. Percebe como pode fazer toda a diferença? Eu ficar pensando o quanto vai ser lá na frente, como as coisas vão acontecer. Eu só tenho hoje, agora. Ainda nós, a grande maioria das pessoas que vão buscar recuperação, às vezes tem a ideia do só por hoje, algumas coisas assim que é importante. E esse escritor, ele tem outro livro que chama O Poder do Agora, que é sensacional também, que eu já ouvi já li, já ouvi o audiobook, essas coisas. Às vezes eu vou andar para sair para correr alguma coisa e eu vou ouvindo porque é essencial entender isso. Isso termina todo o sofrimento porque eu deixo de me identificar, a mente não sou eu. Olha como foi criada ao longo do tempo. Se eu tivesse nascido no Japão, por exemplo, minha mente seria outra. É como cultura. Para nós, o arroz aqui no Brasil, soltinho, é uma maravilha. Para o japonês, é uma desgraça. Por quê? Porque comer com palitinho um por um, terrível. Lá eles têm outra... Você percebe que isso é a mente que construiu essa ideia? Né? Então é importante a gente entender isso, porque a gente deixa de sofrer. A grande maioria das pessoas, os adictos, pessoas que têm problemas com drogas, às vezes vão longe. E as pessoas normais também, mas vivem em função dos seus pensamentos, quando na verdade podiam administrá-los e criar uma alternativa melhor. Para nós isso é muito importante isso. Então, basicamente é isso. Não sei se ficou muito confuso, mas a minha ideia é passar isso, porque eu passei isso para minha família, passei isso para minha mãe, para meus irmãos, para minhas filhas, quero passar para meus netos. Por quem encontrar, eu quero falar sobre isso. Olha, você não é o que você pensa. Existe o cérebro, a mente e a consciência. Presta atenção nisso. Nota isso. E aí isso vai não só fortalecer em mim, o entendimento em mim também, mas nas pessoas. Porque às vezes a pessoa está lá com um pensamento de tristeza e ela vai embora, fica alimentando aquilo. Se ela pode parar esse círculo. Porra, eu não sou isso aí? Opa, vamos mudar isso aí, entendeu? Então essa é a dica. Se você gostou, clica aí, dá um like. Se você não gostou também, é o melhor que eu tinha para oferecer. E a ideia é cada vez mais compreender. Eu estou lendo ainda muito sobre isso e a cada dia eu me surpreendo mais. Eu gasto tempo, 5 minutos, às vezes, ou mais, de manhã e à noite, ou às vezes durante o dia, para ficar como um rato esperando. Só esse intervalo que você para olhar os pensamentos, você já consegue entender o poder que a gente tem sobre isso. No dia a dia, claro, a gente vai no automático, né? Mas ter essa presença, esse é o poder da presença, o poder do observador. Isso é importante demais, isso faz muita diferença. Tá bom? Um abraço, até mais, até a próxima.